Bate-papo, música e cotidiano. Vem comigo podcast. Apresentação: Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo ao podcast Vem Comigo, que traz bate-papos com anônimos com histórias de valor ou humor, músicos e bandas pouco conhecidos por aqui e também cotidiano. Hoje eu trago para uma conversa uma convidada que está iniciando no ramo e vai falar sobre a arte de fotografar. Os desafios de um fotógrafo iniciante, as possíveis áreas de atuação e o aperfeiçoamento. Este é o último bate-papo e episódio da temporada. E eu só quero saber uma coisa, hein? Você vem comigo? Bom, a gente está começando aqui o último episódio dessa temporada do podcast Vem Comigo, né? E nesse último episódio eu estou trazendo uma convidada aqui que é ainda mais próxima de mim do que todos os outros que já passaram nos bate-papos desse programa até aqui. E eu falo isso não para deixar os outros com ciúme, mas é porque essa pessoa é minha irmã. E ela vai contar um pouquinho pra gente do mundo da fotografia, do que ela já viu até aqui, né? Mas aí, no desenvolver da conversa, ela vai contar um pouco mais. Então eu queria que você se apresentasse, falasse qual é o seu nome, a sua idade e onde você nasceu, onde você mora. Onde eu nasci, cara? Tem que falar mais alto? De preferência. Tá, vamos lá. Meu nome é Fernanda. Eu tenho 29 anos, sou do Rio de Janeiro e irmã do Flávio, irmã gêmea da Fabiana, como todos já sabem. Muito bem. Bom, você chegou aqui, você tem já essa... eu esqueci de te perguntar a tua formação, né? Qual é a tua formação? Eu sou formada em jornalismo. Em jornalismo, né? Comunicação social e jornalismo. E como é que foi essa tua escolha profissional, né, para você escolher essa carreira de comunicação, né, já que você foi pro ramo do jornalismo? Como é que foi isso? Essa paixão despertou lá na adolescência, na infância, ou foi uma coisa que, sei lá, só veio pouco antes de fazer o vestibular? Como é que foi isso aí para você? Antes não, na verdade foi algo que me despertou durante o pré-vestibular. Eu entrei no pré-vestibular sem saber exatamente o que eu ia fazer ainda. E ainda com muitas e muitas dúvidas sobre qual carreira seguir. E durante os estudos eu fui desenvolvendo uma vontade pelo jornalismo, pela área de comunicação social, e como eu gostava muito de escrever, de ler e de informações, notícias o tempo todo, então eu fui migrando pro ramo do jornalismo e decidi. Então foi mais nessa linha aí que você fez essa tomada de decisão pela comunicação, né? Antes disso eu não tinha a menor ideia do que eu faria na minha vida. Entendi. E lá na faculdade de comunicação, né? Porque você chegou lá, como muita gente sabe, talvez os mais jovens que não tem noção disso do vestibular, mas na comunicação você não tem você pode seguir por vários caminhos, né? Você entra na faculdade, você presta comunicação social e depois do quarto período você tem que decidir para que ramo vai, né? Você já entrou na comunicação sabendo que ia ser jornalismo ou... Já, como eu falei, foi no pré-vestibular, antes de eu entrar na faculdade. Quando eu cheguei na faculdade eu já sabia que era jornalismo. Na verdade, durante a faculdade eu tive uma tendência pro radialismo. Então eu quase migrei para essa área, mas depois eu mudei de ideia. Cheguei a fazer cursos dentro da área de jornalismo. Curso. E foi só como eletiva mesmo para ganhar a nota, para passar. Só para ganhar a nota. Não, nota não, mas né, na faculdade você precisa de uma pontuação para poder completar lá no final do ano. Então eu tive que fazer uma matéria eletiva para completar essa pontuação. E aí eu escolhi um curso de locução e interpretação na faixa de Botafogo, né? Que foi inclusive com o professor Sérgio Janotti, que é o locutor da Rádio Paradiso. Legal. E aí ele me deu aula durante 4 meses, foram bem punks, porque ele é muito rígido e
Mas foi uma experiência, uma boa experiência. Gostei. Uma experiência legal, né? Que valeu a pena. E aí, terminada a comunicação, né? Você já tinha alguma coisa já encaminhada na tua carreira profissional naquela época? Ou ainda não, depois que terminou a faculdade, depois que fechou ali essa graduação? A ideia era seguir dentro do jornalismo, né, como profissional, mas eu nunca gostei de ficar na linha de frente. Todo mundo, para quem eu falava que ia seguir jornalismo, já chegava aí, vai ser a Glória Maria. Glória Maria. Nova Glória Maria do Fantástico, não sei o quê, mas não era a minha visão de jornalismo, não era isso que eu queria. Eu não gosto de estar na frente das câmeras, de luzes, câmeras, holofotes em mim. Eu gostava de escrever mesmo, então eu queria a área de redação, editor. Mas é uma área bem, como todas hoje em dia, é uma área complicada de você conseguir ingressar dentro do mercado. Consegui meu primeiro estágio foi na Folha Dirigida. Não era exatamente o que eu queria, mas estava engajado pelo menos dentro da área. Então eu fui, mas não gostei, não me dei muito bem. Depois eu entrei para a área administrativa, a qual eu estou até hoje, não consegui sair ainda, mas do jornalismo mesmo eu deixei um pouquinho de lado, não levei. Hoje em dia eu não penso em seguir, em voltar. Em procurar ainda alguma coisa dentro do ramo, eu já deixei em stand-by. Entendi. Muito disso também porque você acabou nesses últimos anos aí tendo uma nova paixão, no caso, né? Que é a fotografia, que segundo algumas classificações, eu não sei se isso é oficial ou não, mas até segundo o Wikipedia, né, ele seria a 8ª arte, né? E aí eu queria que você contasse quando é que se encaixou, quando é que a fotografia se encontrou nessa questão da comunicação contigo, no teu caso, ou não tinha nada a ver, foi algo completamente à parte, né? Isso se deu também por causa das novas tecnologias, o celular com câmera para você fotografar, ou não tem nada a ver, você realmente, esse desejo despertou de uma outra maneira para você? Não, absolutamente não tem nada a ver. Eu comecei a gostar, na verdade, de imagens, de apreciar as imagens que eu via. Acho que tem a ver um pouco, né, com a era digital, mas não tinha nada a ver com celular, câmera, enfim. Surgiu uma oportunidade de eu comprar uma câmera e na época eu já gostava de fotografar, não tinha uma, então eu aproveitei a oportunidade, comprei. Na época era de segunda mão, eu não sabia ainda se era o que eu ia querer futuramente como profissão. Então foi inicialmente como hobby. E fui gostando, mas eu tinha uma ideia muito limitada da fotografia ainda. Era aquela coisa, aquele conceito de casamento, newborn, e essas fotografias mais clássicas, né? Então, paisagem, inclusive, que era o que eu mais gostava na época. E acho que todo iniciante em fotografia gosta de fotografar paisagem. Paisagem, tem que ser. E pôr do sol, paisagem, enfim. Chove de foto assim no Instagram para quem é iniciante em fotografia. É só o que você vê, aliás. Você fica até, parece que tá olhando o mesmo feed ali de notícias o tempo todo. Enfim, e aí quando eu tive uma aula de fotografia dentro da faculdade, eu já fazia fotografia por fora, por mim mesmo. E na aula da faculdade foi uma coisa muito básico do básico, e dali eu não tirei grandes conhecimentos. Então eu comecei a procurar cursos por fora para eu poder me aprimorar dentro da área. E depois eu engajei na pós-graduação de fotografia. Mas antes eu entrei depois que eu terminei a faculdade, eu procurei uma pós dentro da área de comunicação, que era o que eu queria, que é o que está em voga até hoje aí no mercado.
e entrei para uma MBA de comunicação estratégica. E qual era o curso? Comunicação estratégica. E assim, foi... Claro que até de experiências ruins a gente tira um aprendizado, né? Mas ali eu tive certeza de que eu não queria aquilo. Então eu fiz acho que uns 3 períodos e tranquei a MBA. Não quis mais porque eu já ia me arrastando para as aulas. Era muito voltada para a área de marketing, publicidade e... Nossa, que coisa chata. Para mim, assim. Entendi. Então, eu tava doida para sair, mas eu fiquei... Como é que eu vou entrar com a fotografia nisso tudo? Se eu nunca vi uma faculdade voltada para fotografia... A fotografia carece dessa cultura, entendeu? Para iniciantes, para alunos. Você diz em termos de cursos de aperfeiçoamento, nesse sentido? Não, eu digo de profissionalizante mesmo. Entendi. Cursos tem uns montes aí, mas é tudo muito voltado para a área de flash, edição, é a coisa mais técnica, né, da fotografia. E aí eu terminei a MBA, eu tranquei a MBA, fiquei um período parada e ali na caça, né? Porque eu queria alguma coisa dentro da fotografia e eu não cansei até encontrar o curso que eu faço hoje, que é de pós na Universidade Cândido Mendes. E aí eu vi uma vez rolando o feed do Facebook. Foi assim, quando é pra ser, acontece. E foi um achado, né? Apareceu... Porque quantos cursos de pós ou de profissionalizantes existem de fotografia no Rio de Janeiro, por exemplo? Eu acho que só esse. Só existe esse. Apenas um. Apenas um. Que eu conheço. De tanto que eu pesquisei, eu acho que só esse. Eu sei que tem um, se eu não me engano, em São Paulo, mas pra mim era muito inviável, então tinha que ser alguma coisa no Rio. E aí surgiu essa informação na minha frente, assim, num dia, olhando no Facebook, no meu feed de notícias, e eu não seguia a página da Cândido Mendes, nem nada, não sei por que apareceu aquilo ali pra mim. E na hora eu comecei a pegar telefone e ligar, caramba, era no ano seguinte que ia iniciar a pós. E aí eu consegui as informações necessárias e já corri pra poder fazer a matrícula da pós-graduação que eu tô até hoje cursando. Ah, entendi. Você tá cursando essa pós há quanto tempo? Já deu? Olha, tem uns 6 ou 7 meses. E vai até o final desse ano. Ah, sim. Muito. Eu tô aí na metade do curso. Muito bem. E no caso, esse curso, ele também te dá oportunidade para, enfim, para essa troca entre os próprios alunos, ou até entre os próprios professores, para indicação, para atuar dentro do mercado. Como funciona isso aí dentro desse curso? Você vê essa possibilidade lá dentro? Você vê esse tipo de coisa acontecer? Muito, muito. Mas assim, quem não tem muita noção ou quem está iniciando no campo da fotografia, entra na pós-graduação, na Unicamp, e o meu conceito de fotografia mudou completamente depois que eu entrei para pós. Eu tinha, como eu falei anteriormente, eu tinha uma visão muito básica do que era, dos segmentos que tem a fotografia, e essa pós trouxe para mim uma experiência enriquecedora demais, assim, como você mencionou aí, a fotografia é uma arte. E aí tem um questionamento, né? O que é arte hoje em dia? Por que fotografia é arte? Que tipo de fotografia pode ou não ser considerada como arte? Então eu comecei a estudar desde o início da fotografia, desde o início da história da arte. Eu estudei, o primeiro módulo foi só a história das imagens. Eu estudei imagens mesmo, sabe? Não foi nem fotografia em si, para depois entrar dentro da fotografia. Então, assim, dentro do curso são profissionais excelentes, professores, e trazem muita bagagem para você, muito conhecimento.
E aí dentro do curso a gente consegue formar eles dão essa possibilidade de formar um coletivo de fotografia, e nesse coletivo nós participamos de exposições fotográficas, e ali você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho para profissionais que já estão no mercado há muito tempo. E isso é muito gratificante. Inclusive, mês que vem eu vou participar de uma exposição. Esse mês eu estava trabalhando com fotos suas. Com fotos minhas. Que legal. E aí acho que é dia 15 de março, vai ter uma exposição com fotos minhas. Não só minhas, vai ter da turma toda, né? Vai juntar a turma de 2015, 2016, e aí nós vamos fazer uma exposição com várias fotos. Entendi. E tem um tema para a exposição ou não? É arte. É arte mesmo. É arte. Nós fizemos reproduções e releituras de pintores, cada um escolheu um período da arte, e aí, sem que ele se repetisse, lógico, e aí nós fizemos cada aluno fez uma reprodução e uma releitura daquilo ali, e nós vamos expor. Pessoas, entendeu? Porque a gente tem a imagem em forma de pintura daquela época. Então nós reproduzimos e fizemos uma releitura em forma de fotografia. Entendi. Eu quero cair daqui a pouquinho um pouco mais nesse assunto da questão da fotografia como arte e o que é essa coisa da arte dentro da fotografia, mas eu vou só voltar um pouquinho aqui numa questão que é o seguinte: a questão da segmentação no mundo da fotografia, porque para muita gente que começa na fotografia é uma dúvida sobre para onde seguir. Como você citou aí, tem o newborn, tem a questão do segmento de casamentos, eventos, tem, enfim, uma infinidade aí de coisas. O que você descobriu de novo de segmentos dentro da fotografia? E também, assim, qual é a tua opinião sobre, sei lá, o que desperta mais o teu interesse dentro da fotografia, assim, dos ramos que você já conhece hoje, e por quê, né? Nossa, pergunta difícil. Muita coisa, né? Pergunta difícil. Mas, dos segmentos que eu escolhi, você diz? Eu digo, o que você descobriu de novo de segmentos? De novo, eu descobri a fotografia artística. Sim. Eu não tinha essa visão. Pra mim era aquela coisa aquele clássico, né? Que a gente tá falando aqui. Mas eu descobri que a fotografia você pode tratar ela como... Pode tratar, não, a fotografia é uma arte. E você pode criar uma imagem dentro desse contemporâneo que a gente vive, pode criar uma imagem de sei lá, de uma pintura, uma imagem sobreposta, enfim. Entendi. Então tem esse ramo que é esse ramo como arte, né? Um pouco uma pintura sobreposta dentro da fotografia. Sobreposta. Pintura sobreposta não. Fotografia sobreposta, desculpa. Inclusive esses dias eu lendo sobre uma fotógrafa, eu não me recordo agora o nome dela. Ela se comunicou com vários fotógrafos e aí através dos rolos de fotográficos de cada um, ela pediu que cada um enviasse o seu, e ela fez uma fotografia com vários rolos de negativos de cada fotógrafo diferente, e nenhum deles sabia o que cada um ia produzir. Então, que legal. No final ficou uma foto incrível. Bacana. Mas como um mosaico, parecia um mosaico ou não? Era um negócio um pouco diferente? Era nítido que era uma imagem sobreposta mesmo. Legal. Não chegou a ser um mosaico, não. Interessante. E aí, bom, você então acabou que você já respondeu essa parte da fotografia artística, né, considerada um segmento artístico, mas além disso, teve alguma outra coisa que você descobriu de novo em termos de segmento, né, para você seguir como fotógrafo, por exemplo, algo que vá além da fotografia para eventos, para casamentos, para, sei lá, ensaios, essa coisa. Teve segmentos novos que você descobriu com isso? Ou não? Não teve. Além do clássico
que é fotografia aérea, automobilística, de produtos. Produtos eu já também cheguei a me interessar durante um período, mas depois ficou algo chato. Hoje em dia até a paisagem, que eu gostava muito no início, eu hoje em dia acho muito maçante, mas porque a era digital traz isso pra gente, porque aquela coisa do Instagram, por exemplo, você entra num feed de Instagram, você só vê imagem de trilha, de paisagem, sei lá, é uma repetição ali o tempo todo de imagens, você não vê um novo, você não vê um conceito diferente. Você considera que é cansativo? É cansativo. Você não pensa, e aí isso acaba impedindo as pessoas, eu acho, acho que atrapalha um pouco do espectador pensar a fotografia de forma diferente. Porque ele tá ali o tempo todo vendo aquilo ali, e se ele já não tem um conhecimento de arte, se ele não se aprofunda no assunto, aquilo ali para ele já é, nossa, uau, que fotografia, entendeu? E hoje em dia eu tenho um olhar mais crítico, não é toda fotografia que eu bato o olho e acho que vai mexer comigo. Ou seja, não é qualquer fotografia com um filtro muito bonito, sensacional, que vai fazer que você fique ali encantada pelo... Eu não gosto muito de filtro. Na verdade, a imagem ela passa por uma edição, né? Pela edição. Toda fotografia. Aliás, eu tenho amigas que brincam comigo, Fernando vai editar, peraí que a Fernando vai editar a fotografia. Mas elas falam pra mim encarnar mesmo, mas eu explico que é aquilo ali, porque a imagem fotográfica, se você pega uma câmera, faz uma foto, quando você passa ela para um computador, a imagem tá crua, tá nua, ela não tá encorpada ali, então ela tem que passar por um processo de edição. Isso aí é normal. O filtro é aquela coisa moldada que a era digital já dá pronta para as pessoas não precisarem trabalhar isso por conta própria. Entendi. Elas não terem que... Porque nem todo mundo sabe também fazer uma edição de fotografia. É uma coisa muito simples, até porque existem cursos para tratamento de imagem. Né? Você diria que essa questão dos filtros é muito mais uma coisa para amadores se divertirem e o usuário, né, comum, mas não para o profissional de fotografia? Ou isso é um pouco polêmico cair na... A pergunta é bem capciosa. Ainda me coloca numa saia justa. Mas é importante trazer esse tópico aqui pra galera que tá começando a fotografia. E claro, o que você vai dar aqui é uma opinião, é sua, não quer dizer que seja verdade. Posso ficar em cima do muro? Bom, você tem o direito de ficar em cima do muro. Mas a gente pode trazer uma opinião também. Não sei, as pessoas estão espalhadas pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, qualquer um pode ouvir esse programa. Qualquer iniciante, qualquer gente que já trabalha há muito tempo com isso, enfim. Eu não que eu recrimine o filtro. As pessoas podem usar, tem alguns que bonitinho e tal, mas é uma coisa muito pronta ali já pra quem não tem conhecimento, pra pessoa que estuda, que não é leiga naquilo ali, que se aprofunda na história, que estuda imagem, que tem um conceito. Por exemplo, eu edito uma fotografia e aí eu ponho determinadas cores ou tiro as cores. Aquilo ali não é à toa, não é só a beleza da fotografia. Tem um conceito por trás daquilo ali. Até as cores que você utiliza, entendeu? Artistas, pintores que você estuda. Então, o filtro é uma coisa pronta que a era digital já traz para as pessoas usarem, porque é mais fácil. Você chega lá, joga um filtro, pronto. Já deu uma tapeada ali uma falsa edição e uma falsa impressão de que a imagem foi tratada. Entendi. Da forma como o profissional trata a imagem. Entendi. Tem essa diferença. O que me parece, às vezes, né,
E eu não digo isso só por causa dos filtros do Instagram, porque eu acho até que o Instagram tem alguns filtros, não são todos, que eles são até bem, como é que eu vou dizer? Eles reforçam certas cores e dão uma suavizada em outras, aquelas coisas todas, e que até ajudam a dar uma vida para a fotografia. Mas eu vejo que existem outros filtros dentro do Instagram, ou até mesmo em outros aplicativos, que acabam tornando a foto, a imagem artificial demais, né? E aí, bom, mas isso é uma opinião minha, né? O que me parece, eu vejo que fica bonito, né? Mas assim, mas passa aquela visão um pouco artificial. É isso que você pensa também? Eu acho isso muito relativo, porque cada um tem a sua visão não existe também. Aí já vem a pergunta: o que é fotografia, entendeu? Também, porque as pessoas questionam muito, dentro do curso que eu estou fazendo, a gente questiona muito isso, o que é considerado arte e o que não é. Eu acho que até hoje é um questionamento que não tem uma resposta. E aí, o que é fotografia também? Então, será que uma fotografia, sei lá, uma apropriação de imagem, por exemplo, é considerado uma fotografia? Eu tenho um fotógrafo que pega as imagens do Instagram, eu vou até procurar aqui para ver se eu lembro o nome dele, e aí ele fez uma exposição só com imagens apropriação de imagens de pessoas de outros Instagram. Usuários? Mesmo? Ele pegou pessoas aleatórias, ele comentava nas imagens e se apropriava dessas imagens e fez uma exposição com todas elas. E aí algumas pessoas descobriram depois e quiseram processar o cara. E acho que ele até ganhou. Ele não perdeu essa, não. Porque hoje em dia, se você joga sua imagem na internet, ela já não é mais sua. Existe essa questão um pouco polêmica, um pouco que rola no ar, de não só imagem, mas qualquer conteúdo, né? Aliás, quase todo conteúdo que você joga na internet, que você deixa de ter meio que autoria sobre aquilo, né? Jogou na internet, é meio que da internet. Exatamente. Né? Exatamente. E foi exatamente acho que foi o argumento que ele usou, né? Para se defender. A sua imagem é sua enquanto ela está ali guardada com você, mas a partir do momento em que você divulga, porque hoje em dia as pessoas querem mostrar, elas têm essa necessidade de mostrar tudo, e a partir daquele momento que você jogou, caiu na rede, é de todo mundo, tá? Todo mundo ali vai pegar a sua imagem ou não, ela pode se apropriar da sua imagem, e aí como é que você vai defender a ideia de que aquela imagem é sua ainda, se você mesmo deu a imagem, colocou aquilo lá, né? Exatamente. E aí entra também um pouquinho, uma curiosidade. Hoje, né, eu tive a oportunidade há um tempo atrás, né, de assessorar um amigo que estava começando no ramo da fotografia. Hoje ele já está aí, né, fotografando alguns eventos, fazendo alguns trabalhos, mas na época que ele estava começando, eu assessorei ele na criação de uma página para ele no Facebook, do próprio fotógrafo. Richard Prince. É o nome? Richard Prince? Isso. Tá. Ele trabalhou com essa exposição, se apropriando de imagens de pessoas para... Tá. Para você que tá aí ouvindo esse programa e quiser ver quem é esse engraçadinho, vocês vão lá e procure Richard Prince. E ele vende por milhões, tá? As imagens dos outros. Ele vende caríssimo. Meu Deus. Interessante. Eu tava falando sobre essa questão eu assessorei um amigo meu na criação de uma página para ele no Facebook, ele como fotógrafo. Eu conheci um pouquinho desse mundo da fotografia, dessa questão dos segmentos. E aí veio um pouco da questão do que eu queria te perguntar. Naquela época eu vi o que os fotógrafos estavam usando e tal. Mas hoje o que o fotógrafo está usando de ferramenta
para ele não como edição, mas como ferramenta para mostrar as suas fotos, as suas imagens com o que tem aí de tecnologia. O Instagram ainda é o principal, ou sei lá, tem algumas outras coisas como o Flickr, ou sei lá, eu não sei o que seria. No caso, vocês como fotógrafos têm alguma coisa aí que vocês usem para divulgar o trabalho de vocês? O seu site, um site próprio mesmo de fotografia. O Instagram, inicialmente eu até via como um meio de divulgar fotografias, mas hoje em dia também esse conceito já mudou na minha cabeça, porque eu acho que é algo muito banalizado. Hoje em dia eu não levo a sério o Instagram assim, para postar coisas tão profissionais. Eu acho que um trabalho mais sério exige uma página, um site seu, uma página no Facebook até. Eu acho que exposições também. Mas aí a exposição não sei se entra nessa questão que você está me perguntando, porque é um meio de divulgar, mas nem todas as pessoas têm acesso àquilo ali, né? A não ser que você já tenha divulgado antes através de alguma página nas redes sociais. Porque também é uma curiosidade, né? Como a exposição, o convite para expor as fotos chega a um fotógrafo, ou o caminho contrário, como um fotógrafo chega até a exposição. Acho que essa deve ser a dúvida de muita gente que está começando a fotografia, ou que tem a intenção e ainda não começou, né, de saber como há essa conexão entre essas duas partes, né? Bom, se você ainda é um iniciante, ainda não é conhecido como sei lá, o Richard Prince, no caso, você não vai ser convidado para participar de uma exposição. Então você que tem que procurar concursos e um curador. Você precisa ter um curador, que é uma pessoa que vai te orientar, que vai avaliar suas fotografias, e ele vai te representar nessa exposição. O nome dele é que entra, não é o seu. O nome dele é que entra para poder fazer a divulgação. Lá no meu curso, eu tenho o meu professor, que ele é, além de fotógrafo, ele é curador também. Ele inscreveu a gente num curso, num edital de fotografia. Na verdade, a gente, no meio do caminho, como estava uma coisa muito, muito atropelada, nós decidimos dar uma pausa para continuar mais à frente. Mas a gente ia se inscrever através dele num edital de fotografia para poder participar. É assim que funciona. Entendi. Muito bem. E aí, uma outra questão também que eu gostaria de saber é o mercado da fotografia hoje. Como é que você vê? Você já tem tentado algumas coisas dentro do mercado, aí já é na prática. Você já tem tentado algumas coisas, e o que o mercado tem demandado mais? Você consegue visualizar algo que no mundo da fotografia tem tido mais resultados em termos de demanda? Bom, a fotografia artística, que é atualmente o meu interesse, eu não sei te responder, porque ainda é um mercado muito novo para mim. Eu tenho uma visão ainda um pouco limitada. Ainda estou engatinhando nesse caminho. Mas o mercado de fotografia de casamento, por exemplo, é um bom mercado, um mercado que dá dinheiro, mas não é algo que me agrada. O casamento, newborn, como eu já falei, fotografia de produtos, a sensação é que você até que tem diversos profissionais atuando nessas áreas, inclusive, né? Qual área? A área de casamento, a de newborn, tem muitos, né? Tem muitos profissionais. Eu não dependo da fotografia como profissão ainda, mas tem muita gente que trabalha só com fotografia, então eles dependem disso aí. Então eles querem seguir esse caminho porque é o caminho que está dando dinheiro inicialmente.
a fotografia artística, pela pouca visão que eu tenho até aqui, eu não sei se é algo que no mercado tem muito espaço, que dá para eu viver só daquilo ali. E eu ainda estou conhecendo, ainda estou para ver se eu entro a fundo ou não. Então eu ainda não sei te dizer. Mas eu vou tentar por esse caminho. Eu vou tentar esse caminho. Claro que se aparecer algo dentro de outros ramos, apesar de eu não ser fã desses segmentos, eu vou numa boa, sem problema nenhum. Eu gosto muito de fotografar pessoas também, que sim. Fotojornalismo é algo que eu gosto muito também. Ah, legal. São os segmentos que eu mais, hoje em dia, que eu mais fotografo. Fotojornalismo, foto de pessoas e fotografia artística. Entendi, muito bem. Essa fotografia, né, essa parte, quando a gente fala do ramo artístico, você acha que é uma particularidade do Brasil, de repente, essa coisa que... Bom, você ainda está descobrindo muita coisa, você ainda não sabe como é o ramo, mas você vê muito disso no Brasil, em termos de... Eu vou dizer assim, por exemplo, você faz uma pesquisa no Google e quer saber sobre artistas da fotografia que trabalhem nesse ramo do artístico da fotografia. É fácil encontrar artistas brasileiros aqui dentro do Google, ou isso é uma coisa que você encontra mais internacionalmente? Quando você procura artistas e aí acha mais artistas internacionais, o que você acha? Você já tentou, já pesquisou algo mais ou menos assim? Eu estudo fotógrafos, né? Então eu tenho uma noção, sim. E são poucos brasileiros, a maioria são fotógrafos de fora. São fotógrafos de, sei lá, fora do Brasil, não tem muita. Aqui dentro tem pouquíssimos. Entendi, pouca gente, né, trabalhando com isso. Aí eu já não sei, é aquela coisa, né, porque o mercado é que manda, né? Então, entendi. A era digital vai te moldando ali, e aí você segue se quiser. Você pode querer viver de fotografia artística, mesmo que ela não dê um retorno financeiro tão esperado, mas é aquilo ali que você gosta, então você vai investir naquilo ali, ou você pode ir pro popular, pensando somente no dinheiro. Entendi. Fotógrafo ganha dinheiro? De casamento ganha. Muito dinheiro, por sinal. É mesmo. Mas é mais para isso de eventos? Outros ramos? Que tem algum outro ramo também que você acha que... Eu acho que o fotógrafo publicitário também. Também tem um retorno legal financeiro. Não sei precisar quanto, mas eu acho que tem. Entendi. E investimento em equipamentos é algo que é essencial para esse ramo da fotografia. E, bom, eu tive a oportunidade de ver você fazendo aí a aquisição dos seus itens e são realmente coisas caríssimas, né? Para quem está começando agora na fotografia, né? E eu imagino que também o equipamento que você vai adquirir depende muito do que você quer fazer, né? Mas para quem está começando, acho que isso talvez não faça tanta diferença. Tem um iniciante, uma pessoa que está começando agora, o que é ideal para ela comprar em termos de equipamento? A máquina, a própria máquina, qual o tipo de máquina que ela deve adquirir, o que é melhor para ela nesse caso, e o que mais de acessórios ela deveria ter? Eu acho que essa questão do equipamento, de qual máquina tem que comprar, não é nem algo muito relevante. As pessoas se preocupam muito em ter uma câmera... Pode falar palavrão aqui? Pode. Não tem problema, o programa é livre. Uma câmera foda, pica das galáxias, quer ter aquela lente poderosíssima, gigantesca. E aí você compra, gasta uma nota com esses equipamentos, e aí? Vou fotografar o quê? Entendeu? Então primeiro você tem que saber
que tipo de fotografia você vai fazer? O que eu vou precisar para fazer a minha fotografia? E aí depois você pensar em investir em lente. Tá. Inicialmente uma câmera de entrada, aí depende, porque tem aquela briga, né? Canon e Nikon, qual que é melhor? Eu acho que vai de cada um, a câmera que se adaptar. Hoje em dia você tem fotógrafos de celular. Eu inclusive, já tive aula com um ex-aluno lá da Cândido mesmo, de fotografia. E eu acho que, se eu não me engano, ele está fazendo um trabalho só com fotografias de celular. Sim. Então, não importa se você tem uma câmera foda ou uma câmera mais básica, sem muitos recursos. Tem câmeras compactas que te atendem bem também, ou só um próprio celular. Essa questão da câmera é bem relativa. Não tem... Eu, pelo menos, penso assim, não tenho necessidade de querer mostrar só que eu tenho uma câmera melhor que a do outro. Entendi. E você tocou no assunto celular. O fotógrafo provavelmente, como ele sabe, né, que existe essa possibilidade tem a câmera no celular, essa coisa toda. Existe para você aquela fissura sobre ter um celular com uma câmera com resolução tal, com capacidade tal, para você fazer suas fotografias também pelo celular? Porque você não anda com a tua câmera também o tempo todo, mas imagino que tem aquela curiosidade de, em certos momentos, capturar certas imagens ali no dia a dia. E aí, como é que é isso? Eu não ando porque eu tenho medo, né? Que no Rio de Janeiro é complicado. Eu trabalho no centro da cidade e eu gostaria de estar com a minha câmera para cima e para baixo, fotografando situações que gosto de fotojornalismo. Eu tô andando na rua porque o fotógrafo ele enxerga uma imagem no dia a dia. Ele fotografa ali com o olhar, sabe? Eu ando na rua, às vezes eu paro do nada e as pessoas ficam assim me olhando, não, aqui daria uma boa imagem, ou ali aquela pessoa naquela posição, ali naquele local, a iluminação, enfim. E eu não tô com a minha câmera. Então, assim, não o celular. Eu não faço questão do celular com uma excelente qualidade de imagem, não. Mas eu pretendo comprar uma câmera mais compacta, uma menorzinha, para essas situações. Entendi. E uma curiosidade, né? Você citou aqui um pouco essa questão da sensibilidade, de você parar em alguns momentos, aí entra essa parte do artista, né? De pensar nas situações e olhar a iluminação, fatos, enfim, para capturar aquela imagem. O que mais de característica você acha que um fotógrafo deve ter? Que você acha que você tem, que você já tem, mas que você acha que também é essencial para qualquer pessoa que queira seguir no ramo da fotografia ou para qualquer fotógrafo? Tem aquelas características que você acha que, olha, essas aqui são as características importantes para esse tipo de profissional? Estudo. O estudo, a curiosidade pelo estudo. A vontade de você conhecer não só sair ali daquela zona de conforto do basicão da fotografia e vai a quem procura estudar os fotógrafos antigos, procura estudar as pinturas, procura estudar a história da arte, o início lá da caverna de Platão, como é que faziam pinturas na parede, sabe? E aquilo ali já era a fotografia, o início, né? Era um iniciozinho, sabe? Do estudo da imagem ali. Então procura, porque o seu olhar muda. Depois que eu comecei a fazer essa faculdade, essa pós-graduação, o meu olhar, o meu conceito de fotografia mudou assim 100%. Eu hoje em dia olho de uma outra forma, sabe? Eu penso a fotografia de forma diferente. Eu tenho um olhar mais artístico, não é aquela coisa do... O que essa imagem está me dizendo? Tem gente que fotografa, mas não sabe te explicar o que
por que você fotografou isso? Qual é a essência dessa imagem, sabe? O que você quer mostrar para o espectador? Qual foi a sua ideia? Qual é a sua bagagem cultural com aquilo ali? Então, para mim, estudo é fundamental. É a cultura que você tem. Essa curiosidade é importante. Exatamente. Isso aí vai engajando em outras coisas, né? Por isso que eu falo, câmera, lente, flash. Hoje em dia as pessoas querem se questionar não, querem discutir sobre qual câmera cada um tá usando. Entendeu? Procura saber a história dos artistas, dos pintores. Isso é muito mais importante. Entendi. Que a câmera. E aí, dentro desse conceito, né, de buscar o conhecimento, além dos cursos, né, que literatura, você consegue indicar alguma coisa de literatura dentro da fotografia que vem agora assim na tua cabeça, que passe um conhecimento para esses profissionais, para qualquer tipo de profissional em qualquer nível? Você considera uma literatura importante dentro do mundo da fotografia? Tem um livro, um texto do Roland Barthes, que é A Câmara Clara, o nome do texto. E ele trata exatamente essa questão Ele cria dois conceitos, que é o studium e o punctum, dentro da imagem. O studium seria essa questão da informação, da cultura das pessoas, e o punctum é algo que é aquela alfinetada, é aquela coisa que de você olhar uma imagem e a imagem mexer com você, sabe? Então, inclusive eu fiz um trabalho recentemente sobre isso, e aí a questão é, na imagem contemporânea, será que existe, o espectador tem esses conceitos existem hoje em dia, sabe, de você, todas as imagens que você vê, você olha por aí, você consegue sentir alguma emoção, consegue, seja ele positivo ou negativo, você sente, aquela imagem te traz alguma coisa? Algumas não dizem nada. Entendi. Então esse texto ele é muito importante para você repensar e refletir um pouco sobre isso. Entendi. Muito bem. Mas tem muitos outros aí. Muito bem. Essa questão eu falei da literatura, e eu tinha uma outra coisa para perguntar também, que era com relação... Nossa, me fugiu. Mas enfim. Não, eu achei importante. E também cursos, né? Os cursos que um fotógrafo deve fazer. Você está fazendo essa tua especialização aí, mas quais são os outros cursos que também são essenciais aí para o pessoal que está pegando uma câmera agora, está saindo para fotografar e quer trabalhar no ramo? Tem aqueles cursos que são iniciais, imprescindíveis, que você considera que você poderia citar aqui? Eu acho curso de tratamento de imagem fundamental, e um curso de iluminação. Tratamento de imagem e iluminação. Para mim são fundamentais. Entendi. Mas quem está começando mesmo, o básico, né? Primeiro, lógico, existem cursos básicos da fotografia para aquele que não sabe, sei lá, nem mexer na câmera direito ainda. Entendi. Também importante. Entendi. E você consegue indicar lugares aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que é onde a gente está aqui no Rio de Janeiro, onde o pessoal pode fazer, encontrar isso? Tem da imagem, né, na URCA, é um curso excelente. Muito bem. Tem o Imagens e Aventuras no Downtown, aqui na Barra. Certo. Acho que pelo centro tem alguns, mas eu não sei, não vou saber dizer nomes. Entendi. E também uma questão, agora eu lembrei que eu queria perguntar, que era com relação ao seguinte: num casamento, o fotógrafo é contratado para registrar as imagens daquele momento, e aí eu acho que fica até um pouco claro
o que precisa ser, o que o cliente está esperando daquele fotógrafo ali naquele momento, que ele consiga captar as imagens com a emoção que o evento tem, aquela coisa toda, e que seja um registro muito bem feito. Mas para quem é um fotógrafo da arte, né? Como fica essa visão da arte para quem vai ver aquelas imagens, o, entre aspas, cliente, mas que é o espectador daquela fotografia? O artista, na hora, isso talvez seja um ponto um pouco polêmico, se preocupa com a questão do que o espectador vai ver, se ele vai atender uma expectativa do espectador ou não. Para o artista é importante ele registrar o que ele está pensando ali no momento e passar o que ele pensa, sem necessariamente pensar na mensagem que pode chegar até o espectador. Não, o artista pensa. Ele pensa a imagem antes de fazer. Ele pensa, ele não vai chegar e sair clicando na fotografia. Ele vai estudar o ambiente, ele vai estudar as situações, ele vai enxergar dentro do evento lá do casamento uma situação em que ele possa criar algo com aquilo ali. Entendeu? De repente lá fora, leva a noiva, o noivo lá pra fora, e vamos fazer. Ele já entrando de repente no casamento, ele imaginou uma cena ali, depois ele vai lá, pega os dois, não, vamos aqui fazer uma imagem que já vem na minha cabeça, tem que ser assim, sabe? Então ele já chega, ele já coloca as pessoas ali numa situação em que ele já tinha previsto. Isso funciona também para fotografia artística? Você acredita que funcione assim também? Sim, com certeza. Com certeza. É algo pensado. Não é só apertar um botãozinho e tá feita a fotografia. Muito bem, muito bem. Queria que a gente está chegando aqui ao final dessa conversa, né? Eu queria te pedir o seguinte: como é que as pessoas acham a Fernanda Moreira? Não, deixa uma mensagem para os seus pais, não, de modo algum. Mas como é que as Fernandas, olha, como é que as pessoas acham a Fernanda Moreira? Como assim? Onde elas acham? Quero ver a arte da Fernanda Moreira. Onde as pessoas acham você? Bom, eu tenho por enquanto eu tenho uma página em andamento que eu ainda pretendo finalizar, então eu ainda não faço a divulgação dela. Eu ainda estou trabalhando fotografias ali dentro, então eu prefiro divulgar quando eu tiver terminado. E a princípio eu tenho apenas minha página no Instagram. No Instagram você pode falar aqui para as pessoas, para elas acompanharem o seu trabalho? Posso. É ffermoreira. Isso. @ffermoreira. Não, arroba não, Instagram. Não, mas o Instagram tem aquele arrobinha antes, né? Pra achar a pessoa. Tá. Pô. F de faca, Fermoreira. A gente vai inserir isso no comentário para você achar a Fernanda Moreira com mais facilidade, a fotógrafa iniciante, mas que já tá aí, já tem algum tempinho de estrada estudando a fotografia e que trouxe um pouquinho desse olhar do que acontece com os profissionais de fotografia, com os estudantes de fotografia e com o mundo da fotografia atualmente e os seus desafios, né, Fernanda? Ainda, né? Pois eu tô muito no início. Mas vai chegar lá. Então, a gente discutiu aqui, o assunto foi arte, no episódio de hoje do podcast, encerrando a temporada 1. Muito obrigado pela sua presença. Estou encerrando aqui a primeira temporada com chave de ouro. Obrigada a você pelo convite. Eu queria um script, né, para poder não, mas aqui sair melhor um pouquinho, mas fui pego um pouco de surpresa, mas vamos lá. Daqui a pouco, quando finalizar aqui, eu vou querer ouvir para ver o que saiu aí de esse bate-papo, ele é sem roteiro. Todos os outros que passaram aqui por esse estúdio foi todo mundo sem roteiro, e a gente foi ali fazendo, porque esse é o interessante, é fazer sem roteiro e capturar a emoção do momento. E tivemos momentos emocionantes e muito bons aqui durante todos os bate-papos. Muito obrigado. Boa sorte no podcast. Valeu, muito obrigado.
Encerro aqui a primeira temporada do podcast Vem Comigo. Eu espero que você tenha gostado, se divertido e que ao mesmo tempo alguma coisa de especial tenha ficado com você, que dedicou um tempinho para ouvir os episódios. Ainda em 2017 eu espero conseguir realizar o lançamento da segunda temporada, que, por enquanto, ainda não possui uma data exata para lançamento. Possivelmente no segundo semestre, onde teremos mais bate-papos, novas dicas musicais e sabe-se lá mais o que de novo. Obrigado pela companhia e eu quero saber o que você gostou e o que você não gostou dessa temporada 1. Vale deixar o seu registro nos comentários em nossos canais nas redes sociais. Até a próxima temporada e vem comigo!